Parte 3. Novas estratégias para um marketing movido à tecnologia. Capítulo 5. A organização digitalizada. A mesma estratégia não serve para todos. Nos anos 1950, um grupo de cientistas fez uma experiência com macacos na ilha de Kojima. Os pesquisadores espalhavam batatas doces pela areia de uma praia para os primatas comerem. Certo dia, uma jovem macaca batizada Imo percebeu que as batatas ficavam mais gostosas quando eram lavadas antes. Imo começou a ensinar esse novo hábito de higiene alimentar aos amigos mais próximos e membros mais velhos da família. A mudança começou devagarzinho, mas por fim, quando a maioria dos macacos adotou essa prática, o restante começou a aceitá-la como uma nova norma. O fenômeno ganhou o nome de efeito do centésimo macaco, uma referência à massa crítica necessária para que ocorra uma transformação comportamental. Da mesma forma, as gerações mais jovens são as que estão liderando no que diz respeito à transformação digital. Juntas, a geração Y e a geração Z formam o maior mercado consumidor da história. As empresas estão realinhando suas estratégias às preferências dessas gerações, e elas também são as maiores na força de trabalho, influenciando as empresas a partir de dentro. Por isso, é enorme o impacto delas na transformação das tecnologias digitais em algo corrente. No entanto, para que o estilo de vida digital se torne a nova norma, essa mudança precisa ocorrer em grande escala e por igual entre todas as gerações e classes socioeconômicas. O processo de digitalização vem acontecendo de forma bastante rápida no mundo inteiro. Todos parecem estar adotando o estilo de vida digital, tornando impensável viver sem ele. Apesar disso, ainda persiste certa inércia. Muitos consumidores ainda estão acostumados ao jeito tradicional de comprar e consumir produtos e serviços. Da mesma forma, muitas empresas vêm procrastinando a transformação digital, um pré-requisito do marketing 5.0. A pandemia de Covid-19, porém, mudou tudo isso, abrindo a mente de todos quanto à necessidade de passar para o digital. Estudo de caso: a Covid-19 como aceleradora da digitalização. Empresas de todo o planeta sofreram um golpe com o surto de Covid-19. A maioria delas não estava preparada por nunca ter enfrentado algo como uma pandemia. A impressão é de que não há empresa que não esteja sofrendo com a perda de receitas e problemas de fluxo de caixa, tendo ao mesmo tempo que gerir funcionários atingidos pessoalmente pela doença. As empresas se veem em meio ao caos e ao dilema de definir qual é o plano de emergência correto para sobreviver e, quem sabe, ressurgir mais fortes. A pandemia e o distanciamento social imposto por ela pressionou as empresas a se digitalizarem com maior rapidez. Durante os lockdowns e as restrições de mobilidade impostos em todo o mundo, os consumidores se tornaram mais dependentes das plataformas online para suas atividades cotidianas. Acreditamos que isso provocou mudanças de comportamento que perdurarão não apenas durante a pandemia, mas por muito tempo no futuro. Obrigados a ficar em casa por vários meses, os consumidores se acostumaram na prática ao novo estilo de vida digital. Passaram a contar com o e-commerce e os aplicativos de entrega de comida para as necessidades de consumo do cotidiano. O digital banking e os pagamentos virtuais aumentaram em volume. As pessoas passaram a se reunir online por meio de plataformas de videoconferência como Zoom e Google Meet. As crianças passaram a estudar em plataformas online em casa, enquanto os pais trabalhavam em home office. Para matar o tempo, as pessoas passaram a assistir a streamings do YouTube e da Netflix. E como a saúde se tornou uma questão de máxima relevância, elas passaram a se conectar remotamente com personal trainers e médicos. A digitalização em meio à Covid-19, figura 5.1. Compras online, aplicativos de entrega, digital banking, carteira eletrônica, reuniões online, consumo de conteúdo, aprendizado à distância, telemedicina, serviços domésticos, jogos online, fitness online e turismo virtual. As empresas nunca mais serão as mesmas.
Setores em que havia grande dependência das interações físicas foram obrigados a rever suas estratégias. O setor de restaurantes e mercados, por exemplo, adaptou-se à pandemia, turbinando os serviços de entrega para compensar a perda da receita presencial. Alguns restaurantes optaram por cozinhas fantasma ou cozinhas na nuvem, servindo apenas encomendas. O setor de turismo recorreu a robôs limpadores para a asepsia de quartos e trens. Aeroportos, como o de Bangalore, na Índia, criaram experiências sem contato físico do estacionamento ao embarque. Com a queda brutal no número de passageiros nos transportes coletivos, governos lançaram serviços de microtrânsito. Usuários podem chamar por aplicativo ônibus e vans sob demanda. Os passageiros podem rastrear não só a localização do ônibus, mas até se estão cheios ou não. Isso é útil para garantir a segurança dos equipamentos e possibilitar o rastreamento do vírus. A indústria automobilística e as revendedoras insistiram muito em plataformas de venda online para atender a crescente demanda por interações digitais. Acima de tudo, todas as marcas nos mais variados setores passaram a dar mais ênfase ao marketing de conteúdo digital, visando engajar os clientes por meio das mídias sociais. As empresas não podiam mais adiar a digitalização, considerando que sua sobrevivência passou a depender disso. A crise expôs de fato até que ponto setores específicos do mercado estavam preparados, ou talvez fosse melhor dizer despreparados, para a era digital. Determinados grupos da população, conhecidos como imigrantes digitais ou retardatários, serão os mais atingidos, pois o distanciamento social altera fortemente sua rotina presencial. Por outro lado, os nativos digitais devem prosperar sob essas mesmas condições. Da mesma forma, a epidemia parece causar problemas mais relevantes em alguns setores específicos, embora nenhuma empresa tenha ficado imune a seus efeitos. Aqueles setores que exigem maior interação física e grande uso de mão de obra braçal sofrerão mais. Por outro lado, os setores com processos gerenciais altamente digitalizados e organizações mais enxutas se encontram em posição bem melhor. Figura 5.2. Como a Covid afetou diferentes setores da economia e o mercado consumidor. Mercado consumidor, impacto maior. Gerações mais velhas, imigrantes digitais e retardatários tecnológicos, comunidades de baixa renda com acesso à internet. Mercado consumidor, impacto menor. Gerações mais jovens, nativos digitais e antenados nas tecnologias, classes mais abastadas com acesso à internet de qualidade. Impacto maior, setores da economia. Empresas com processos predominantemente presenciais e setores com grande uso de mão de obra braçal. Impacto menor, setores da economia. Empresas com processos altamente digitalizados, setores com organizações mais enxutas. Uma avaliação do preparo digital. O grau de preparo para a digitalização é o que vai ditar a estratégia a ser seguida para esse fim. Por isso é essencial definir uma ferramenta para fazer esse diagnóstico. A avaliação deve abranger tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda. O primeiro passo é determinar se o mercado, o lado da demanda, está preparado e disposto a migrar para mais pontos de contatos digitais. O passo seguinte, do ponto de vista da oferta, é avaliar a capacidade da empresa de digitalizar seus processos corporativos para tirar proveito dessa migração. Essas duas considerações formam uma matriz mapeando a situação da empresa nos quadrantes do preparo digital. Para ilustrar as 4 categorias da tabela, avaliamos o preparo digital de 6 setores econômicos: tecnologia, serviços financeiros, varejo de alimentos, automotivo, hotelaria e serviços de saúde. A posição de cada setor se baseia na situação atual nos Estados Unidos e pode sofrer alterações com o passar do tempo. Consumidores de outros mercados podem ter níveis diferentes de preparo. O preparo dos atores de cada setor também pode variar. Figura 5.3. Preparo digital por setor. Número 1. O quadrante obsoleto. Esse quadrante inclui os setores mais atingidos durante a pandemia.
As empresas desses setores estariam menos preparadas para enfrentar a crise porque seus processos de trabalho ainda incluem uma quantidade relevante de interações físicas, mais difíceis de eliminar ou substituir. Ao mesmo tempo, também é improvável que seus clientes migrem para pontos de contatos digitais, por conta, sobretudo, da falta de urgência para a compra durante uma crise. Os exemplos desse quadrante são os setores de hotelaria e serviços de saúde, fortemente dependentes da interação de pessoas. Para os atores desses setores, trata-se de um dilema do tipo o ovo ou a galinha. Deve-se primeiro investir na digitalização ou aguardar que o cliente migre para o comportamento digital. O setor de hotelaria vem sendo revolucionado pela digitalização há muitos anos. Os sites de resenhas de viagens e as plataformas de reserva online trouxeram transparência à qualidade e à precificação dos serviços. As plataformas online de ofertas de hospedagem, como Airbnb, também puseram pressão sobre as grandes redes de hotéis, mas a digitalização ocorre principalmente no início e no fim da jornada do cliente. O consumidor usa as ferramentas digitais para planejar e reservar viagens, assim como para resenhar e recomendar destinos. Mas a parte do meio da jornada do cliente é majoritariamente não digital. E a digitalização, de modo geral, ainda ocorre em nível superficial, não em grau transformador para esse setor. A tecnologia é usada de forma apenas básica, tirando proveito da internet, sobretudo para a publicidade digital, promoção de conteúdo e canais eletrônicos. Alguns atores do setor de hotelaria vêm fazendo tentativas esporádicas de usar tecnologias avançadas, como robótica e internet das coisas, IoT, mas a reação do consumidor tem sido morna. O setor de serviços de saúde tem um grau mais ou menos parecido de preparo digital. A inteligência artificial tem o poder transformador de transformar o setor da saúde e os primeiros sinais têm sido promissores. Apesar desse potencial, a entrega de serviços de saúde ainda é bastante convencional, envolvendo interação cara a cara. Antes da epidemia de Covid-19, a telemedicina não era uma opção plausível, tanto para os fornecedores de serviços de saúde quanto para seus pacientes. A questão é se depois de passada a pandemia, essa tendência continuará progredindo. Barreiras regulatórias à parte, as empresas parecem estar sofrendo para oferecer infraestrutura e profissionais de saúde digitalmente preparados. E não é garantido que os clientes demonstrarão a mesma disposição para pagar pela telemedicina. Número 2, o quadrante oportuno. Esse quadrante consiste em setores e empresas que apresentam dificuldade para a migração dos clientes, embora tenham investido em uma importante digitalização de seus processos de negócios. Os setores econômicos desse quadrante possuem ecossistemas digitais implantados e já vinham incentivando há algum tempo seus clientes a aderirem ao digital. No entanto, a maioria dos clientes ainda está presa à inércia e a adesão digital ainda é restrita. Um exemplo é o setor do varejo. Por ser nativa digital, a Amazon domina há muitos anos o cenário do e-commerce. Até ampliou sua operação varejista por meio da aquisição da Whole Foods. Por outro lado, muito antes da pandemia, varejos físicos também começaram uma transformação digital, antevendo a iminente revolução. O Walmart, gigante do varejo, lançou o Walmart.com para e-commerce e fez uma parceria com o Shopify para ampliar sua operação no mercado. Esses movimentos permitiram que os dois grandes varejistas ficassem lado a lado na oferta de uma experiência unicanal. A infraestrutura de apoio também vem aumentando, o que permite a expansão do e-commerce. Embora alguns grandes varejistas montem a própria estrutura logística, empresas como a DHL investiram em uma rede de atendimento ao e-commerce. As mídias sociais também estão se aventurando nessa esfera, lançando plataformas de venda online. A Target, por exemplo, tornou-se o primeiro grande varejista a vender produtos pelo Instagram. Apesar desses ecossistemas já plenamente estabelecidos, o Census Bureau dos Estados Unidos concluiu que no primeiro trimestre de 2020, o e-commerce representava um pouco menos de 12% do total de negócios do varejo.
A empresa de pesquisas Pew também revelou que, embora 80% dos americanos façam compras online, a maioria ainda prefere ir às lojas físicas. Mas a maioria pode criar um novo canal, no qual o grosso dos consumidores migre para uma jornada do cliente mais digital. Os atores do setor precisam monitorar de perto essa tendência para verificar se a pandemia será um catalisador decisivo para o varejo online. Número 3, o quadrante orgânico. Esse quadrante se aplica a setores que entregam produtos e serviços com elevado grau de pontos de contato físicos. Na maioria das vezes, esses setores também usam o trabalho braçal de forma intensiva, tendo assim dificuldade de gestão remota dos funcionários. Por outro lado, a maioria dos clientes está pronta para migrar para o digital. Eles serão motores fundamentais, forçando as empresas a adotar tecnologias digitais. O setor automotivo é um que se inclui nesse quadrante. A maioria dos compradores de automóveis já faz o chamado web rooming, isto é, pesquisa o produto online e depois realiza a compra nas concessionárias. Uma pesquisa Google/Comscore Score mostrou que 95% dos compradores de automóveis usam o digital como fonte primária de informação. Porém, mais de 95% das compras ainda se dão na concessionária. Entretanto, a pandemia acelerou a compra online de automóveis. Várias plataformas de compra de carros, como Carvana e Vroom, registraram um pico na compra online de automóveis, já que os compradores vêm dando preferência às interações sem contato. Ao contrário dos setores de hotelaria e serviços de saúde, o contato físico na compra de um carro é desnecessário e tem menos valor depois que o comprador em potencial já pesquisou bastante. Além disso, os carros vêm se tornando cada vez mais produtos de alta tecnologia, com a perspectiva no horizonte dos veículos elétricos, veículos autônomos e da conectividade veículo a veículo. À medida que a experiência de uso de um carro se torna cada vez mais tecnológica, o processo de compra passa a ser o único grande passo ainda tradicional na jornada do cliente. Ainda assim, as montadoras e as concessionárias estão apenas começando a implantar suas estruturas digitais, executando-as Executando-se as plataformas de venda de carros online, a maioria das montadoras e concessionárias tem presença online restrita. A expectativa do cliente em relação à digitalização do setor automotivo não se limita a uma plataforma de e-commerce para compra ou reserva online de test drives, mas estende-se à adoção de outras ferramentas de vendas digitais e de marketing. Com a realidade virtual, por exemplo, o comprador em potencial pode explorar visualmente opções de modelos. Mais importante que isso, a IA pode proporcionar vantagens adicionais, como o monitoramento preditivo da manutenção dos veículos e a segurança preventiva, utilizando dados da conectividade do carro. Número 4, o quadrante onipresente. Esse é o quadrante onde todas as empresas querem estar um dia. As empresas dos demais quadrantes precisam tentar migrar sua clientela e montar sua infraestrutura de modo a virarem empresas onipresentes. Esse quadrante pertence a setores que estão sofrendo um impacto menor com a crise de Covid-19. Dois exemplos desses setores são o de tecnologia e o de serviços financeiros. As empresas de tecnologia são, por natureza, as mais preparadas para as políticas de distanciamento social e o comportamento do fique em casa. Como a digitalização representa uma parte relevante de seu DNA, essas empresas tentam desalojar setores tradicionais e a pandemia veio lhes dar um impulso importante. Empresas como Amazon, Microsoft, Netflix, Zoom e Salesforce viveram todas um forte crescimento. Os serviços financeiros digitais também crescem quando o cliente evita fazer deslocamentos a bancos e os pagamentos sem dinheiro se tornam a regra. Os bancos, porém, já vinham migrando clientes para canais digitais, por meio de incentivos de todo tipo, bem antes da eclosão da pandemia. Hoje, todos os grandes bancos oferecem serviços online e por aplicativos de celular. No setor bancário, a escolha de canal pelo consumidor baseia-se puramente na conveniência. O cliente que decide ir a uma agência bancária não está em busca de uma experiência tátil, como em uma loja física.
Ele quer ir à agência porque é mais conveniente. Por isso, quando o digital banking consegue reproduzir essa conveniência para um amplo leque de clientes, o canal eletrônico se torna o favorito. Mas a digitalização nesse setor vai bem mais longe do que isso. Os serviços financeiros vêm explorando o uso de chatbots para reduzir o fardo das centrais de atendimento, o blockchain para aumentar a segurança das transações e a IA para detectar fraudes. Assim, tornou-se um dos setores mais digitais, junto com os de tecnologia e de mídia. Você está pronto para virar digital? Os 4 quadrantes dão uma ideia geral do quão preparado um setor específico está para se tornar digital. Mas toda empresa, mesmo dentro de um setor determinado da economia, tem um grau de preparo diferente, podendo estar em um quadrante diferente das concorrentes. Portanto, cada empresa deve realizar uma autoavaliação com base em sua capacidade de virar digital e no desejo de seus clientes de migrar para os canais digitais. As empresas que se encaixam na maioria dos critérios dessa avaliação estão prontas para a digitalização. Figura 5.4. Avaliação do preparo digital. Preparo digital da empresa. Experiência do cliente. 1. A empresa consegue interagir digitalmente em grande parte da jornada do cliente. 2. Todos os pontos de contato digitais podem ser integrados em uma experiência do cliente sem ruídos e sem descontinuidade. 3. A empresa consegue criar valor e gerar receita por meio de modelos e negócios digitais. Infraestrutura digital. 1. Estão disponíveis as tecnologias para coletar, armazenar, gerir e analisar em tempo real um grande volume de dados de clientes. 2. Os processos são digitalizados e passam por reengenharia para adequação ao novo modelo de negócios digital. 3. Está implementada a digitalização de ativos físicos, como prédios, frota e equipamentos por meio da internet das coisas. Organização digital. 1. A maioria dos funcionários foi empoderada com ferramentas digitais de trabalho remoto e colaboração virtual. 2. A geração de talentos digitais, como cientistas de dados, projetistas de experiência do usuário e arquitetos de TI, é uma prioridade-chave. 3. Existe uma forte cultura digital que permite a sintonia entre os gerentes e os talentos digitais. Preparo digital do cliente. Base de clientes digitais. 1. A maior parte da base de clientes é das gerações Y e Z, antenadas digitalmente. 2. A maioria dos clientes já interage e faz transações com a empresa via plataformas digitais. 3. Ao consumir ou usar os produtos e serviços, pede-se que o cliente interaja com interfaces digitais. Jornada digital do cliente. 1. A jornada do cliente já é parcial ou inteiramente online, web rooming ou showrooming. 2. Os pontos de contato físicos que causam frustração no cliente podem ser trocados ou aprimorados por tecnologias digitais. 3. Pela internet, disponibiliza-se ao cliente um tesouro de informações para que ele tome decisões bem informadas por conta própria. Propensão do cliente a virar digital. 1. O cliente considera desnecessária, irrelevante e sem valor a interação física com a empresa. 2. Produtos e serviços são considerados menos complicados, o que reduz o risco e problemas de confiança. 3. Maior incentivo para o cliente migrar para o digital. Preços melhores, mais opções, qualidade e conveniência. Estratégias para fazer o cliente migrar para os canais digitais. As empresas nos quadrantes obsoleto e oportuno precisam migrar seus clientes para os canais digitais. Seus consumidores que ainda dão valor às interações físicas, tendo por isso pouca motivação para migrar para o digital. A estratégia de migração precisa se concentrar em proporcionar incentivos à adesão digital, integrando ao mesmo tempo um valor adicional à experiência online do cliente. Número 1. Ofereça incentivos para virar digital.
Para promover interações digitais, as empresas precisam demonstrar os benefícios de passar para o online. Elas podem proporcionar incentivos positivos e negativos, de modo a encorajar a migração digital. Os incentivos positivos podem ocorrer sob a forma de satisfação instantânea, como cashback, descontos e promoções ao cliente em plataformas digitais. Os incentivos negativos podem ocorrer sob a forma de encargos adicionais, em caso de escolha de um método de interação offline, ou em casos extremos, as empresas podem suspender o acesso no modo offline. Além dos incentivos monetários, a empresa pode disponibilizar ao cliente informações sobre suas funcionalidades digitais e como isso pode melhorar o jeito de fazer negócios. Número 2. O uso digital nos pontos de frustração. As empresas precisam identificar os pontos de frustração do consumidor ao longo da jornada do cliente e atacá-los com a digitalização. Existem pontos fracos que são inerentes às interações físicas, sobretudo no que diz respeito às suas ineficiências. Uma das principais causas da frustração são as longas esperas ou filas nos pontos de contato físicos. Processos complicados também geram desorientação e perda de tempo do cliente. Para o consumidor, em busca de uma solução rápida e direta, a digitalização pode substituir alguns desses processos. Além disso, a interação humana aumenta o risco de falha do serviço. Incompetência pessoal, respostas fora de padrão e hospitalidade deficiente são algumas das principais causas de reclamações. À medida que esses problemas na linha de frente ficam mais evidentes, sobretudo quando há aumento de escala de uma empresa, a disponibilização de um canal digital alternativo pode estimular uma mudança de comportamento. Número 3. Recrie no digital as interações físicas ideais. Nos casos em que a interação entre seres humanos gera valor e continua desejável, as empresas podem utilizar a comunicação que o digital possibilita. O cliente pode se conectar com a equipe da linha de frente, que pode estar trabalhando de qualquer lugar, por meio de uma plataforma de videoconferência. Entre os exemplos está o videobanking, nos serviços financeiros e as consultas virtuais de telemedicina. Essa abordagem reduz custos e, ao mesmo tempo, mantém os benefícios dos pontos de contato humanos. Uma abordagem mais avançada é o uso de um chatbot que pode substituir uma equipe da linha de frente para as demandas e consultas mais básicas. Hoje, assistentes virtuais com tecnologia de voz são capazes de responder perguntas simples e executar ordens. Apesar de algumas limitações, a tecnologia de processamento de linguagem natural, PNL, já possibilita conversas naturais. Estratégias de montagem de estrutura digital. O desafio para as empresas nos quadrantes obsoleto e orgânico é montar uma estrutura que cuide das necessidades dos clientes digitais. As empresas precisam investir em infraestrutura digital, hardware, software e sistemas de TI, que será a base da entrega da experiência digital do cliente. Ao final, elas precisam reforçar a capacidade de organização, o que inclui expertise digital, competências e uma cultura ágil. Número 1. Invista em infraestrutura digital. As empresas precisam começar seu investimento digital montando uma infraestrutura de dados dos clientes. A digitalização abre as portas para muitas táticas novas, como a personalização e o marketing preditivo. Mas o fundamento dessas táticas é uma compreensão veloz e dinâmica do cliente. As empresas necessitam, portanto, de tecnologias para gerir e analisar grande quantidade de dados em tempo real. As empresas também precisam transformar seus processos. Digitalizar não é apenas automatizar as operações já existentes. Muitas vezes é preciso fazer a reengenharia de todo o negócio para adaptá-lo à nova realidade digital. Além disso, as empresas imigrantes digitais acumulam ativos físicos que necessitam de digitalização. Com a conexão digital desses ativos por meio da internet das coisas, eles se valorizam. Empresas podem utilizar edifícios inteligentes ou frotas inteligentes para entregar uma experiência verdadeiramente omnicanal. Número 2. Desenvolva a experiência digital do cliente.
Na era pós-pandemia, as empresas que conseguirem criar uma experiência digital para o cliente vão prosperar. A digitalização não pode ficar restrita à interação básica com o cliente. Deve, em vez disso, ser abrangente, acontecendo em todos os pontos de contato do marketing às vendas, passando pela distribuição, entrega do produto e assistência técnica. E todos esses pontos de contato digitais devem estar sincronizados em uma só experiência do cliente. Mais importante do que isso, porém, é a necessidade de repensar a própria maneira de criar valor, ou, em outras palavras, de como gerar receita a partir da experiência do consumidor. A realidade econômica é inteiramente diferente de uma empresa digital para outra. As empresas precisam levar em conta modelos de negócios que vêm surgindo, como o sistema de assinaturas que transforma tudo em serviço, as plataformas de e-commerce ou os modelos de sob demanda. Número 3. Estabeleça uma organização digital robusta. Talvez o fator mais crucial para determinar o êxito da transformação digital seja a própria organização. É preciso empoderar os funcionários com ferramentas digitais para que trabalhem remotamente e colaborem virtualmente entre si. Nas empresas tradicionais que estão passando pelo processo de transformação, é preciso integrar essas novas ferramentas digitais com os sistemas de TI existentes. Para acelerar o processo de aprendizado na organização, as empresas precisam recrutar novos talentos digitais, como cientistas de dados, designers de experiência do usuário e arquitetos de TI. Elas também precisam focar na cultura, que é muitas vezes o principal obstáculo às transformações digitais. O que elas precisam é constituir uma cultura ágil, com rapidez experimental e colaboração permanente entre a área gerencial e os talentos digitais. Estratégias para reforçar a liderança digital. Diante das expectativas cada vez maiores dos clientes, as empresas do quadrante onipresente não podem ficar paradas. Como as outras estão reduzindo a distância, essas empresas estão sob pressão para elevar o sarrafo. Os clientes digitais, a geração Y e a geração Z, já não se satisfazem mais com o básico. As empresas precisam agregar tecnologias avançadas, a Next Tech, a experiência do consumidor, a nova CX. Número 1. Adote a Next Tech. Para as empresas onipresentes, o marketing de conteúdo nas mídias sociais e as plataformas de e-commerce são considerados fatores de higiene, sem os quais elas não conseguem competir. Para ir além, as empresas precisam adotar tecnologias mais avançadas antes que se tornem correntes. Elas devem cogitar o uso da IA para turbinar as ações de marketing. Um exemplo é o uso da tecnologia de processamento de linguagem natural para empoderar chatbots e assistentes de voz. Uma combinação de IA, biometria, sensores e internet das coisas pode ajudar as empresas a entregar um ponto de contato físico movido à digitalização, que seja ao mesmo tempo personalizado para cada indivíduo e contextual no momento exato da interação. O emprego da realidade aumentada e da realidade virtual pode dar mais tempero à campanha de marketing e à exploração de produto. São tecnologias que podem ser decisivas e a responsabilidade dos líderes digitais atuar como pioneiros. Para uma discussão mais detalhada sobre a Nextech, veja o capítulo 6. Número 2. Introdução à nova CX. Uma jornada sem atrito é o sonho de todo consumidor. No passado, a passagem do offline para o online e vice-versa costumava ser sofrida, pois os pontos de contato não eram conectados e permaneciam isolados. O cliente não era reconhecido instantaneamente e tinha que reapresentar toda vez que passava de um canal para o outro. Com a digitalização, a experiência do cliente sem atrito, em que o valor total gerado é maior que a soma das partes, pode, enfim, se tornar uma realidade. Essa é a nova CX. As empresas devem se concentrar em entregar a nova CX em 3 níveis distintos: o informativo, o interativo e o imersivo. Toda vez que o cliente buscar uma resposta, desejar uma conversa ou cercar-se de experiências sensoriais, as empresas devem estar prontas para entregar. Mais informações sobre a nova CX podem ser encontradas no capítulo 7.
Número 3, reforce sua posição de marca digital first. Ser uma marca digital first significa colocar todos os seus recursos a serviço das necessidades do cliente digital antes de cuidar do resto. Não se trata de ser uma empresa de tecnologia de ponta ou ter a melhor infraestrutura de TI. É uma questão de ter uma visão e uma estratégia gerais que ponham no centro tudo aquilo que for digital. O design da experiência do cliente deve estar centrado na criação de uma ponte entre o mundo físico e o digital. Os produtos digitais devem ter prioridade no pipeline. E o mais importante, todo o pessoal e todos os processos da organização devem estar digitalmente preparados. A Covid-19 ajudou os clientes a distinguir as verdadeiras marcas digital first daquelas que apenas aspiram a sê-lo. O impacto repentino da pandemia pegou as empresas desprevenidas. As marcas digital first estão prosperando durante a crise sem ter que suar a camisa ainda mais. Resumo: a mesma estratégia não serve para todos. A pandemia de Covid-19 tornou-se, inesperadamente, um acelerador digital em todo o planeta. Tanto as empresas quanto os mercados foram forçados a se adaptar à mobilidade reduzida, passando, por isso, a recorrer com força ao digital. Foi uma espécie de sacudida nas empresas, para que deixassem de procrastinar as iniciativas de digitalização. Uma empresa com preparo digital pode encarar o que está por vir, com nativos digitais tomando conta dos mercados no mundo inteiro. Mas quando a questão é digitalização, não existe uma abordagem única que sirva para todos. Cada setor da economia e cada ator nesses setores se encontram em um estágio diferente de maturidade digital. O primeiro passo é avaliar o preparo digital da base de clientes, pela qual se está competindo. O passo seguinte é autoavaliar a estrutura digital da organização. Conforme o resultado dessas avaliações, as empresas terão que elaborar e executar diferentes estratégias, entre as quais podem estar a migração dos clientes e a transformação digital. Perguntas para reflexão. Analise o preparo digital da sua empresa, assim como o de seus clientes. Vocês já estão prontos para virar digitais? Pense em como você pode melhorar o preparo digital da sua empresa e crie um plano para implementar essa transformação.